Agora são 7h21 e dando sequência na hora da informação, nós vamos agora conversar ao vivo com a coordenadora de vacinas aqui de Canarana, Flávia Marostica, que traz as informações sobre como que está o andamento da vacinação e também, vamos saber as informações exatas sobre uma possível mutação deste vírus, coronavírus, que já está virando notícias nas redes sociais. Flávia, muito bom dia, seja bem-vinda e traz pra gente aqui, traz pra gente as informações, então, sobre como é que está o quadro de vacinação aqui em nosso município. Bom dia. Bom dia, Dirceu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Então, como a reportagem já trouxe, eu vou trazer também um total. O município de Canarana já recebeu até o momento 5.513 doses de vacina. Dentre elas, a gente recebeu 2 laboratórios, que é a Fiocruz AstraZeneca e a Butantan. Sim. Desse total, a gente já aplicou até até terça-feira, dia 25, 4.236 doses, dentre elas primeira e segunda dose. Então, no início a gente recebeu muito do laboratório Butantan, ele tem um intervalo pequeno, então a gente já conseguiu fazer bastante primeira e segunda dose. E agora a gente está recebendo somente da AstraZeneca, ela tem um intervalo de 12 semanas, então para a gente poder completar o esquema, está um pouquinho mais demorado. Então a gente precisa desses 90 dias. Então, para essa semana, a gente também está, assim como todo o estado, a gente está com a campanha, continua, abrindo novas fases, principalmente para as comorbidades, que é o que a gente está baixando as faixas etárias e está mudando, então, semanalmente. Então, para essa semana, o que nós temos? A gente está vacinando, então, gestantes e puérperas com comorbidades entre 18 a 59 anos. A gente está vacinando quem tem problemas renais e síndrome de Down, também 18 a 59 anos. As comorbidades, de 40 a 59 anos. As pessoas que têm o cadastro de benefício, então geralmente são aquelas pessoas que têm alguma deficiência permanente, então são beneficiadas, de 55 a 59 anos. E continua então aí para os trabalhadores da saúde e para os idosos. Então, o idoso perdeu o tempo? Não perdeu. Aquele que agora resolveu vacinar ou estava doente, pode estar agendando também a sua primeira dose. Sim. Flávia, a pessoa estando com sintomas do Covid, ou seja, suspeita, ela pode ou não pode tomar a vacina do Covid? Não, ela não pode. Não pode, né? Assim como todas as outras campanhas, Então, assim, ou vacina. Se você está doente, você não vai fazer a vacina naquele momento. Então, vamos supor, é uma criança. A criança está começando uma gripe, está com uma coriza, está com uma tosse, iniciou a febre. Vai fazer a vacina? Não vai fazer nenhuma vacina, nem mesmo a da gripe. Sim. Então, a gente precisa que a pessoa esteja sadia. Isso vale para todas as vacinas? Vale para todas as vacinas, independente do que está acontecendo no momento. Então, como a gente está aí também com a campanha da gripe no momento, então, assim, está doente, não vai tomar vacina. Por quê? A gente não sabe o que é que está acontecendo, porque gripe é vírus, a Covid é vírus, a gente tem várias outras, dengue é vírus, então assim, a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, por isso que a gente não faz a vacina. Sim. Você espera estar melhor, estar sem febre, sem a dor no corpo, sem os sintomas gripais, e aí sim você retorna para a sala de vacina para poder fazer. Por isso é que a campanha da gripe também se estendeu esse ano. Então, ela está dando mais tempo para poder dar um intervalo. Geralmente, o público-alvo do início da campanha são os mesmos, Então, profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades. Então, a gente precisa dar o tempo também entre uma vacina e outra. Por isso que tem um espaço maior da campanha. Como é que vocês estão avaliando a procura para tomar a vacina dentro do quadro de população que nós temos aqui em Canarana, dentro dessas etapas que vocês já fizeram a vacinação? Vocês têm um mapa mais ou menos da quantidade de pessoas e tal, dentro desse quadro de pessoas de população, vocês conseguiram já atingir quantos %? Então, esse total de doses recebidas, isso vai dar mais ou menos uns 30% da nossa população total de Canarana. 30%? Isso, mas a gente não imunizou todos não, Então, assim, a gente vem calculando, por exemplo, profissionais da saúde, que nós tínhamos de população cadastrada, nós já vacinamos 100%. Idosos,
Nós temos uma média aí de uns 500 idosos naquela população que a gente esperava que ainda não compareceram. 500? Isso. A gente sabe que assim, existem aqueles que estão receosos em tomar vacina, existe um erro de cálculo de pessoas que mudaram e continuam sendo assim, como todas as campanhas, né? Então, assim, como esse não é um número exato da população idosa que a gente tem no município, então, assim, a gente ainda está esperando que esse público apareça. A gente está encontrando muitos de fazenda que vêm somente uma vez por mês, então estão nos procurando. Então, a gente está tendo procura diariamente desse público que está para a campanha. Flávia, as vacinas que vocês estão recebendo, qual é o de imunização? Vocês estão percebendo, as pessoas que já estão imunizadas estão procurando o posto por terem sintomas de infestação do Covid, ou não está acontecendo isso? Então, até alguns dias atrás, nós estávamos lá na unidade de síndrome gripal e a gente estava avaliando, principalmente aquele público de idosos que já deveriam ter sido vacinados e quem estava adoecendo, chegando à situação de intubação e de óbito. E a gente percebeu que idosos que estavam com primeira e segunda dose estavam passando muito bem pela Covid. Então, assim, uma porcentagem muito grande. Eu não posso dar números exatos porque a gente não fez, mais ou menos uma conversa de que a gente estava tendo. Sim. A gente teve muitas pessoas que agravaram entre a primeira e a segunda dose, mas isso a gente já tem estudos de que fala que entre a primeira e a segunda dose o sistema imunológico baixa, e aí por conta de estar reagindo, de estar criando a imunidade, então é o período que as pessoas precisam ter cuidado. E muitos idosos adoeceram nesse período entre a primeira e a segunda dose, mas assim, a gente está bem satisfeito porque o número de pessoas que tomou primeira e segunda dose, que acabaram agravando, sendo intubados e que foram a óbito, são mínimos. Sim. Então, assim, embora a eficácia tanto da Coronavac, 56%, quanto da Fiocruz, 60 e poucos por cento, então, assim, é uma imunidade pequena, a gente gostaria que fosse mais de 90%, mas, assim, já está dando uma eficácia boa dentro aqui para as pessoas que foram imunizadas. Flávia, circula nas redes sociais, talvez já é do seu conhecimento também, a mutação do vírus. Isso já está realmente acontecendo, e aqui em Canarana, como já até a gente já viu nas redes sociais, muitas notícias são fake news e notícias mal construídas. A mutação do vírus estaria chegando a Canarana? Então, a gente não pode descartar, porque assim, para a gente poder dizer que essa nova cepa, que é indígena, né, que eles já estão apresentando, já apresentou então no estado do Maranhão, ontem já foi confirmada também em São Paulo, a confirmação ela é muito minuciosa e ela é feita somente em locais, laboratórios específicos, né? Então, a gente ainda não tem um estudo de Canarana para dizer se tem ou não tem. Mas como a gente recebe muitas pessoas, possivelmente logo a gente vai também estar recebendo essa nova cepa. Sim. Então, assim, a gente precisa estar preocupados com tudo isso. Eu acho que já tem aí um movimento, tanto do governo do estado também, né? Já começam novamente as restrições todas para que a gente possa manter os cuidados, aumentar sempre, que a gente acredita que tem que aumentar essa quantidade. A gente recebe em torno de 250 a 300 doses de vacina semanalmente. É um público que a gente está atendendo toda semana, é mais ou menos isso, porque a gente atende por agendamento, né? Sim. A gente tem uma média de 50 a 60 pacientes agendados, primeira dose, no nosso município por dia, para poder tomar a vacina do Covid. Então, assim, a gente espera que aumentando, a gente consiga aumentar mais ainda as faixas etárias. Sim. Às vezes as pessoas mandam mensagem, me perguntam como é que está acontecendo. Então, assim, a gente está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo do Ministério do Estado, da Secretaria de Estado, para que a gente não possa... A ideia seria de que a gente pudesse abrir quem quisesse vacinar, que fosse agendar e que recebesse a vacina. Só que a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter um critério, tem que ter uma sequência. Sim. Então, assim, como a gente recebe a vacina, a gente precisa também seguir as ordens. Sim. E aí, por isso que a gente está abrindo assim, semanalmente está aumentando a idade, né, de quem é comorbidade. Aí eu não tenho problema de saúde nenhum, infelizmente vai precisar esperar. A gente precisa estar dentro do... mas então o município está fazendo isso e vocês não estão. Então, assim,
Se outros municípios estão abrindo, estão fazendo, eles têm um respaldo por conta disso. Nós estamos seguindo aquilo que está dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Sim. A gente também não pode abrir e não ter doses para depois a gente poder oferecer para os munícipes. Sim. Está faltando dose? Não está faltando. Não está faltando. No nosso município não faltou, assim como a gente viu e está vendo que municípios bem aqui ao lado estão tendo falta, nós não tivemos, porque no momento que a gente percebeu que iria ter uma falta da segunda dose da Coronavac, a gente começou a segurar a aplicação da primeira dose e reservar para a segunda. Então, assim, você que tomou a primeira dose, está com a sua segunda dose agendada no cartão, no dia que tiver agendado, procure a sala de vacina, porque não está faltando doses de nenhum laboratório. Poxa, está bem controlado então, né, Flávia? Graças a Deus a gente conseguiu, assim, ter uma noção desse problema todo a tempo, sim, né? Fomos informados, não é algo que a gente fez por acaso, já havia notícias de que teria essa falta da Coronavac para a segunda dose, sim, que os municípios deveriam guardar, e a gente guardou. Então, a gente nunca parou de fazer, mas a gente foi fazendo primeira dose e reservando a segunda dose, exatamente para não ter essa perda que alguns municípios estão tendo. Flávia, uma dúvida ainda com relação à questão, como a gente comentou, dessas mutações do vírus. Para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, para que você entenda, o vírus ele vai passando por transformações, ele vai se modificando, né, com a transmissão, com a proliferação, vão surgindo, se chama mutações, né, mudanças do vírus. A vacina, ela protege também essas mutações, ela também acaba imunizando, ou essas mutações vêm com uma nova forma e que precisa também ser estudado e elaborado uma nova vacina? Assim como a vacina da gripe, que vai sendo modificada todo ano, nós imaginamos, porque a gente, assim, é tudo muito novo, então, assim, com relação à vacina, ela foi feita única pensando na Covid-19, aqui, então, aquele primeira forma que veio lá da China, né? Então, aquele primeiro vírus. Uhum. Depois disso, essas novas mudanças, essas mutações que tiveram, a gente não tem vacinas específicas para ela. A gente sabe que funciona de uma forma geral, sim, mas não é específico para cada tipo de cepa. Então, assim como a vacina da gripe, que ela é modificada todo ano, por isso que a vacinação é anual, para pegar a maioria dos vírus circulantes naquele momento e evitar o maior número de gripe, provavelmente a vacina do Covid vai ser dessa mesma forma. Uhum. Então, não existe uma vacina específica, assim como existem por exemplo, outros tipos de vacina que é específico para aquela cepa. Sim. Flávia, como é que está hoje o atendimento? As pessoas estão vindo, vocês estão com assim, um quadro clínico já mais confortável, mais tranquilo, ou está havendo aglomerações, assim, uma procura muito grande ainda para tomar a vacina? Então, como a gente mudou a forma, né? Então, a gente pede para que as pessoas façam o agendamento. O agendamento, né? A única vacina que precisa ser agendada é a primeira dose da vacina do Covid. Exatamente para isso, para que a gente evite aglomerações e que a gente possa atender todas as pessoas de uma forma tranquila. Então, a nossa sala de vacina, ela é centralizada, ela atende, então, todo o município, para todas as vacinas, aquelas vacinas de rotina, de gestante, de crianças. A gente tem a campanha da gripe e a gente também tem, então, a vacina do Covid. Sim. Então, pensando nisso, a gente pede para as pessoas mandarem os documentos nesse número do WhatsApp. Ele é um WhatsApp, né? Sim. O número é 98436-3178. Manda nesse WhatsApp a documentação. Isso. Adicione o WhatsApp, manda a foto do cartão do SUS, sim, e a receita médica, ou o documento que tiver. Pode ser um exame, pode ser um documento, sim, manda. E dentro de um período de 24 horas a gente vai dar a resposta. RG também precisa? O RG não somente o cartão do SUS, certo, e o documento. Que aí se a gente não identificar, se a gente tiver alguma pergunta a mais, se o exame não for compatível com aquilo que a gente precisa. Uhum. Por que é que precisa mandar isso? Porque no momento que a gente faz o lançamento disso dentro do sistema do Ministério da Saúde, eles querem saber quem é essa pessoa, uhum, e por que ele está sendo vacinado, qual é a comorbidade dela. Então, assim, por isso que a gente pede a foto, vai receber uma mensagem dizendo que a sua vacina está agendada para tal dia, para tal hora. Então, a gente também pede que as pessoas cheguem no horário que está agendado. Por quê?
porque a gente coloca uma média de 5 pessoas a cada meia hora. Para não ter fila, para a gente poder também atender toda a outra demanda que a gente tem na sala de vacina. E aí a gente, então, a pessoa vem no dia e traz o documento que a gente solicita, o cartão de vacina e a cópia daquele documento que a gente está solicitando. As vacinas estão acontecendo todas elas no PSF antigripal. Isso. É lá que o pessoal deve procurar. Na sala de vacina, ela fica na Rua Ijuí, número 75, em anexo ao CRAS. Então, todas as vacinas ficam centralizadas no mesmo espaço. Ali é o anexo ao CRAS. Isto. No centro aí, né? A sala de vacina, então, ela abre às 7 horas da manhã, ela fecha às 19 horas. Então, ela fica aberta no horário do meio-dia, no final da tarde. Então, assim, aquelas pessoas que não podem sair no horário do trabalho, então tem oportunidade para vacinar no outro período. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Eventualmente a gente abre aos sábados, mas sempre vai ter uma divulgação quando necessário para alguma campanha em específico. Flávia, ainda juntamente com essa campanha de vacinação contra o Covid, vocês também estão fazendo, como você disse, a vacinação contra o H1N1, que é a vacina contra a gripe, né? Isso. O pessoal também está procurando. Como é que está o andamento dessa vacinação? Então, estão procurando, mas a gente solicita que as pessoas procurem um pouquinho mais, porque a gente não pode só lembrar do Covid e esquecer das outras vacinas. Assim como a gente solicita que as mães também, né, fiquem atentos aos cartões de vacina das crianças, dos adolescentes. É importante trazer o cartão, né, Flávia? Importantíssimo trazer o cartão. Por quê? Porque a gente vai fazer a vacina em específico e vai também olhar se tem alguma atrasada. Porque assim, no momento que a gente está numa pandemia, a gente precisa lembrar de todas as outras doenças que tem. Então, eu não posso só pensar em Covid e esquecer que meu filho pode adoecer por conta de uma meningite, por conta de uma pneumonia, que então o cartão está atrasado. Então, vamos atentar para o cartão de vacina das crianças e dos adolescentes também. Adolescentes têm vacinas importantes como a HPV, como meningite, tétano para serem feitas. E a gente também, então, tem a campanha da influenza. Ela veio esse ano dividida em 3 etapas. A primeira etapa a gente já finalizou, porém não concluímos. Primeira etapa, então, era para crianças de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes, puérperas e os trabalhadores da saúde. Então, se ainda tiver alguém que não vacinou, pode vir na sala de vacina. Estamos, então, na segunda etapa, até o dia 8 de junho, que é para idosos e para os professores. Importantíssimo, os professores que aí estão numa luta para poder voltar à sala de aula, venham e imunizem, porque a gente, entre a dose da gripe e do Covid, precisa esperar 15 dias. Então, liberando vacina do Covid para os professores, já passou o tempo também de ter feito influenza. E a terceira etapa começa, então, no dia 9 de junho. Ela vem, então, para as pessoas com comorbidades, para as pessoas com deficiência permanente, para os caminhoneiros, pessoal das Forças Armadas. Então, vem para esse público. Então, a partir do dia 9 de junho a 9 de julho. E aí, finalizando, a gente abre para o restante do público, né? Para quem queira ser imunizado. Ok. Flávia, você teria algo mais a acrescentar ou talvez colocar também sobre... Ainda só um detalhe agora, a questão de respeitar os prazos entre uma vacinação contra a Covid e o H1N1, né? O H1N1, que é o antigripal. Tem que respeitar um prazo, né? Isso. Então, assim, praticamente entre todas as vacinas existe esse prazo. Como a gente agora está numa divulgação maior, né? Então, assim, entre uma e outra vacina, a gente precisa respeitar os 15 dias. 15 dias, pelo menos, isso. Né? E, então, assim, você foi imunizado e quer receber ou da influenza ou do Covid e quer receber outra dose. No momento do agendamento, já lembra disso, porque a gente já vai fazer um agendamento posterior, então, respeitando os 15 dias. Não adianta a gente querer mentir, porque mentindo a gente acaba se prejudicando, né? Então, assim, a gente precisa desse intervalo entre 2 vacinas virais. Flávia, só ainda para a gente poder explicar melhor. A pessoa tomou hoje a vacina contra o Covid. Vai esperar um prazo de 30 dias para a segunda dose. É isso? Depende do laboratório. Depende do laboratório. Se a gente está fazendo a primeira dose do laboratório Butantan, ele tem um intervalo de 21 a 28 dias. Sim. Agora, se for do laboratório Fiocruz, AstraZeneca, são 12 semanas, 90 dias para a gente poder esperar entre a primeira e a segunda dose. Até 90 dias? São 90 dias o intervalo. Então, nesse intervalo, a pessoa pode também tomar a antigripal? Isso.
Entre uma vacina e outra são 15 dias. Respeitando essa data não tem problema. Não tem importância. Outra pergunta. Eu tive Covid e agora eu quero ir fazer a vacina. Posso fazer? Pode. Desde que você respeite, por exemplo, 30 dias do início dos sintomas. Então, eu comecei com os meus sintomas no dia 1º de maio. Então, você vai esperar o mês de maio acabar e em junho você vai fazer o agendamento da vacina do Covid. Então, a gente precisa esperar 30 dias do início dos sintomas. Nesse período, eu fiquei doente, a minha dose estava agendada, eu não podia, estava em isolamento. Preciso esperar? Preciso esperar você melhorar. Precisa esperar, então, em torno de 15 dias depois da alta, né? É isso que a gente pede. 30 dias do início dos sintomas ou 15 dias depois da sua alta. Porque a alta geralmente vai de 10, às vezes 14 dias de isolamento. Tudo também depende do comprometimento que teve, né? Então, foi uma pessoa que teve um comprometimento pulmonar, ficou internado, teve que ir para UTI, entubado. Então, assim, a gente espera um tempinho maior e faz a segunda dose. Certo. E sempre é importante lembrar, né? A segunda dose é que completa o esquema. Independente se nesse período você ficou doente, se foi pouco ou grave os seus sintomas, a gente precisa fazer primeira e segunda dose. Completar Importantíssimo. Eles consideram que se você não tomou a segunda dose, você não está imunizado. Mesmo que tenha passado pela doença. Flávia, você teria algo mais para acrescentar ou para comunicar, informar a população? Fique à vontade. Só para repetir então o telefone, tá? Isso. Então, no momento do agendamento, enviar a foto, então, do cartão do SUS e se tiver a receita médica ou exames, o telefone é 98436-3178. Envie os documentos via WhatsApp, envia a foto lá e aguarda que a gente, no período de 24 horas, a gente está respondendo com a data e o horário do agendamento. Tá ok. Então, foi de suma importância a sua presença, Flávio, trazer essas informações e trazer um diagnóstico de como que está o andamento da campanha de vacinação e as futuras vacinações também que estão já por acontecer. E caso vocês também tiverem novidades, a questão também do decreto, o prefeito municipal baixou o decreto, nós temos aqui, segue até o dia 10 de junho, os efeitos do decreto municipal 3.193, de 27 de abril. Então, continua aí, a situação dessa pandemia, os cuidados continuam. Então, só informando aqui a população que o prefeito municipal Fábio Faria baixou um novo decreto prorrogando o prazo aqui, da situação de pandemia em Canarana até o dia 10 de junho. Então, esse decreto continua valendo e foi estendido agora até o dia 10 do próximo mês. A gente pede para que as pessoas mantenham as medidas de isolamento, Ontem, conversando com a equipe lá do Cine Gripal, eles atenderam mais de 100 pessoas. Então, assim, são atendimentos de pessoas que estão com sintomas. É Covid, não é? Não sei. A gente precisa fazer o teste. Então, assim, a gente está percebendo que dos resultados, praticamente 50% dos resultados enviados para Cuiabá, que é o SUAB, estão voltando positivos. Então, assim, isso é muito preocupante. E a gente já está vendo aí em noticiários e logo, logo chega aqui. As UTIs já estão aumentando a taxa, A gente está com praticamente todas elas com mais de 85%. E a gente sabe que os leitos são muito poucos e para poder lotar, uma semana já chega, Não precisa, dependendo do dia, 3 dias, 4 dias, a gente já lota todos os leitos de UTI. Então, é importantíssimo que as pessoas continuem se cuidando. Certo. Muito obrigado, então. Conversamos com a Flávia Marostica, coordenadora de vacinas aqui do município de Canarana, falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid e também a H1N1, que é a vacina antigripal. Muito obrigado mais uma vez, Flávia, e a Rádio Vida Nova sempre está aí à disposição também para as informações. Tá certo. Obrigado, bom dia a todos. Agora são 7h45.